Olá, a gente fala que a geração mudou, hoje temos tantas tecnologias, tantas coisas e as crianças, os alunos são atraídos, né? São cheios de estímulo aí pelos jogos que os pais, felizmente, deixam livremente usar telefone móvel, aparelhos para jogar, para assistir, para brincar e chega ali com todos esses estímulos, chega na sala de aula aquela coisa monótona, não tem mais concentração, porque você não tem noção, né? Eu sou da área de tecnologia, não tem noção quanto detona, né, o cérebro da criança. Não é recomendável antes dos 15 anos, por alguns que chegam nessa linha. Já tem sido estudos sobre isso, mas nada é muito conclusivo, mas o que se sabe tem um limite de tempo, dependendo da faixa etária, né? Crianças menores, alguns minutos, maiores, no máximo 1h30, até os 10 anos, 2 horas no máximo. Então, enfim, todo esse estímulo e chega lá, o que a gente tem feito para a aula ser mais interessante, atrativa para a criança. Então, dá aqui a dica de jogo, um jogo aqui. Por exemplo, eu falo, a gente tem que investir tempo, né, para preparar. Infelizmente, às vezes não tem tanto, mas a gente tem que se virar, né, dar nosso jeito. Então, um jogo bem interessante, você imprimir figuras por exemplo, na aula de história, essas figuras com cenas da história ali, você mostra, sei lá, vamos dar um exemplo ali, Descobrimento do Brasil, que é uma coisa bem básica, fácil. Você coloca ali a cena dos índios, né? Os portugueses trocando mercadorias, o barco chegando, lá os portugueses preparando a viagem, a caravela. E essas cenas, sem imagem, e você pode fazer as crianças, dependendo da série, ficar com outro grupo, né? Por exemplo, tem um grupo demais, você põe lá grudado na lousa ou em cima da mesa mesmo, as crianças ao redor, pode ser para a sala toda, apenas grupos, né? Por vez, e ela vai ter o tempo para quem conseguir descobrir qual é a frase daquela história, né? Por exemplo, aí tá lá a frase escrita: os portugueses partindo em direção ao Brasil pelas caravelas. Aí tá o desenho das caravelas. A criança tem que, por exemplo, na mesa do professor lá, fica as imagens, em outra mesa, junta 3, 4 mesas lá, fica as frases, se a criança souber ler. E ela tem que identificar a frase e a imagem e formar os pares. Quem formar o par mais rápido, o grupo ou a criança ali vai fazer mais pontos. Ou, se a criança não sabe ler, vai ser uma imagem e tem que achar a outra imagem igual. Como se fosse encontrar o par, igual o jogo da memória, só que vai estar tudo virado para cima. Vai ter que encontrar aquela e o par. Claro, você vai saber a organização da sua sala, da sua turma. Tem que ter o olhar bem rápido. Você pode dar para algumas crianças algumas cartinhas, tem que encontrar aquela, não deixar espalhar na mesa. Por exemplo, eu gosto mais assim. Deixo ali a imagem e dou algumas frases para a criança, tem que encontrar a imagem daquela frase que está com ela. Eu prefiro fazer nas salas maiores, principalmente crianças menores, né, terceiro ano para baixo, com grupos menores e vai revezando. E pode contar o tempo, o grupo que acaba primeiro, aqueles que conseguiram mais pontos, e um representante de cada grupo, os outros ficam atrás, né? Apenas dando a dica, né? Mas só um pega. Então se organiza como achar melhor. Pode usar também essa mesma estrutura para português, para sinônimos, né? Você coloca lá, por exemplo, a figura de uma mandioca. Aí você escreve lá do outro lado a palavra mandioca, ou macaxeira, ou como é que chama? Aipim. Ou você coloca a palavra, se você não souber ler, uma palavra mandioca, ou outra macaxeira. Tem que encontrar a igual. Ou, por exemplo, triste, infeliz. Tem que encontrar o sinônimo. E pode brincar também de antônimo. Triste, feliz, né? Alegre, contente. Pode ser com sinônimo, pode ser com antônimo. Isso pode ser
aplicado em outras coisas. Ou pode ser também as figuras e imagens, e depois na mesma atividade você pode prolongar para outra. Eles têm que encontrar a imagem, tudo bem, vou colocar a imagem em cima, a frase embaixo, e formar a ordem e formar para a história. E formar a história na ordem certa como ela acontece. Então, você vai ver, quando você desperta, né, meus alunos ficam esperando pelas aulas, né? Nem todas as aulas vai ser assim, né? Tem a parte que tem que sentar, ler, mas tem a parte também, e nosso ambiente de trabalho fica bem melhor. Você vai ver que as crianças vão ter mais concentração e, pelo contrário, que às vezes muitos pensam, elas vão aprender bem mais, né? Porque vai atingir ali, ó, o gatilho do emocional, vai se interagir, vai ter aquela competitividade. Vai ter umas que não querem fazer muita coisa e depois ainda pode usar aquelas figuras e ver qual grupo consegue contar a história certinha ali, a cronologia, os fatos. Essa fica a dica de hoje.